Tá, você. Vai. Vai dar certo. Corta uma ruma de coisa. Deixa pode. Deu pra responder? Inveja. Eu acho que inveja é você desejar com maldade algo que não é seu. Porque às vezes você quer ter aquilo, mas você não tem maldade, você não tá querendo tomar aquilo do próximo, você só quer ter a mesma oportunidade ou a mesma coisa que ele tem. O que é inveja pra mim? Acho que a inveja, tudo demanda de um desejo. Você inveja aquilo que você não tem. Então, às vezes, o que você não tem é aquilo que você praticamente deseja. Pensando de uma parte positiva, porque tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se você conseguir ver essa inveja nesse sentido positivo, seria isso. Algo que você deseja, algo que você almeja. No entanto, também existe o lado negativo dessa inveja, como tudo que tem na vida. Muitas vezes, desejar algo que você não tem, até que é legal. Mas desejar algo só porque alguém tem, aí é a parte da inveja negativa. A inveja, para mim, ela é um sentimento que fala mais a respeito da pessoa invejosa em si do que mesmo aquilo que ela inveja, porque normalmente ela traduz uma carência, ela traduz uma frustração e que você reflete esse sentimento, essa frustração em outra pessoa. É como, para mim, muitas vezes, as pessoas que têm inveja, elas são aquelas pessoas que elas não gostam de resolver suas próprias vidas, e aí elas passam a observar a vida dos outros, a desejar o que os outros têm, para não mudar em si, para não mudar na sua realidade aquilo que precisa ser mudado. Inveja, para mim, é a pessoa que não tem um amor, né, ao próximo. Ele procura desclassificar aquela pessoa de forma que não está de acordo com a figura da pessoa, com a personalidade da pessoa. Então, inveja é algo que não é bom, é algo ruim. Mas a inveja, para mim, ela é quando a gente muitas vezes não está satisfeito com a nossa própria vida, com a pessoa que eu sou, e aí eu passo a almejar aquilo que o outro tem. Talvez numa perspectiva de vida que eu esteja vivendo, talvez eu tenha inveja daqueles casais, daquelas famílias que aparecem nas propagandas de margarina. Porque é tudo tão perfeito, todo mundo sentado, criança do lado brincando, marido ajudando, lavando louça. A mulher tá sempre linda, maquiada e arrumada, assim como muitas mulheres querem estar todos os dias, mas a gente não acorda assim. Mas quando paro e penso, o que aquelas pessoas conquistaram? Será que aquela vida é realmente real? Como eu coloquei como uma propaganda no comercial de margarina, aquilo ali é um cenário. Aquilo ali foi tudo criado. E será que eu tenho inveja daquele comercial? Não seria eu deixar de valorizar as conquistas que eu tive na minha própria vida? Eu já senti inveja algumas vezes de algumas pessoas, mas nunca com maldade. Sempre querendo ter a mesma oportunidade que aquela pessoa. Às vezes a gente vem de um lugar que não nos permite ter tantas oportunidades, então a gente acaba sentindo inveja de algumas pessoas. Muitas vezes eu observo, né, e paro realmente de cuidar da minha própria vida para ter a inveja, sentir inveja de outras pessoas, justamente no momento que eu me acovardei das minhas realidades. No momento que eu estava cansada das minhas lutas, quis me anestesiar. E aí, normalmente, você para de olhar para si, de olhar para suas fragilidades, para suas lutas. E ao observar a vida alheia, aí você começa a desenvolver esse sentimento. Ai, como a vida de fulano é melhor, é mais leve, é mais fácil. Só que aí, ao mesmo tempo,
ficar só olhando a vida do outro não nos tira das nossas dificuldades, não resolve os nossos problemas. Quando eu senti inveja de alguém foi quando meus amigos começaram a se formar em uma graduação e eu não tinha graduação, então eu passei a ter essas invejas assim, entre aspas, que são invejas boas, que eu entendo, né? Sendo muito sincero, eu nunca pensei muito sobre isso, assim. Até porque muitas coisas que acontecem comigo, eu não faço muita análise, nem processo muito. Às vezes eu sinto, deixo fluir, e muitas vezes eu externalizo o que eu sinto mesmo, e aquilo ali acaba mesmo que abrindo e fechando ao mesmo tempo. Muitas vezes olhar determinadas coisas importantes que muitas vezes aquela pessoa ela está construindo e ver que eu também posso alcançar aquilo e o sentimento às vezes é de que, tipo assim, poxa, eu tenho que fazer determinadas coisas para também conquistar aquilo e eu acho que eu preciso melhorar em tal coisa. Então muitas vezes é um sentimento, na verdade é isso mesmo, o sentimento que eu tenho é muito mais motivacional e de força para conquistar aquilo que eu quero melhor para mim do que necessariamente algo negativo. Não que eu saiba, eu acho que ninguém nunca sentiu inveja de mim, até onde eu sei. Mas, enfim, às vezes você acha que não tem de tudo e sempre tem alguém que tem menos. Então acaba desejando que para você não é muita coisa, mas para aquela pessoa é tudo que ela queria. Então às vezes você tá num canto e você acha que não tá tão longe, mas aí tem pessoas que desejam estar onde você está. Então talvez sim, acho que alguém já teve inveja de mim. Sim, eu tive uma sensação de que tiveram invejas naquele momento. Mas aí eu também paro e penso, como é que eu posso ver essa inveja dessa outra pessoa? Será que essa inveja que ela está tendo daquele momento não é uma inveja por uma forma de admiração também? Por querer ter aquele brilho, por querer talvez falar do jeito que eu falo, que às vezes é um processo natural, e simplesmente da mesma forma como eu também tive inveja. Ela tá vendo só um flash da minha vida, daquele momento, e não tá se deparando com todo um contexto que a gente tem por trás. Se alguém já sentiu inveja de mim, rapaz, eu não sei não. O outro tem que responder por ele. Às vezes a gente só vai agindo. Então, eu não tenho realmente como ter um crivo, um parâmetro disso. Porque talvez até não seja uma questão de inveja, seja uma interpretação que eu possa até no momento estar fazendo errado. Ou então, na verdade, no lugar da inveja pode ser uma admiração. Assim, se alguém já sentiu inveja da minha realidade, eu acredito que sim, porque eu sou mãe de 4 filhos e essa característica inspira e às vezes até assusta muitas pessoas. Então, muita gente me pergunta o tempo inteiro, como é que você dá conta? Como é que é possível? E você ainda consegue ter vida social, você trabalha, você faz atividade física e eu faço realmente milhões de coisas. Então isso desperta curiosidade. Não sei necessariamente se inveja, mas eu sei que desperta curiosidade em muitas pessoas. As pessoas sim sentirem inveja de mim pelo fato de eu estar conseguindo algo, né? Algumas conquistas que eu tive e que as pessoas passaram a ter uma certa inveja, falando algo que não deveria, né? E isso me deixava às vezes até mesmo triste. Como lidar com a inveja? Eu acho que se alguém tá com inveja de você, é porque você tem algo. Então, olhe para isso, olhe para essa pequena importância que você tem no mundo. Como é que a gente pode fazer para a gente lidar com uma inveja? Como é que a gente faz, digamos, no nosso dia a dia? Eu, particularmente, eu gosto muito dessa conduta. Eu sou movida pela fé. Então, se eu sou movida pela fé, eu tenho a minha religião e eu alimento a minha espiritualidade.
Então, a forma de eu me agir, talvez até me proteger, é tentar canalizar tudo que é positivo. Fazer desse positivo criar uma barreira de proteção ao meu lado. Normalmente, assim, eu corto aquele elogio. Ou então, antigamente, as pessoas elogiavam, eu ficava receosa de desagradar. E, ai, tá, obrigada. Hoje, eu já tiro brincadeira. Às vezes, quando eu percebo que a pessoa tá ironizando, mulher, por exemplo, ai, essa roupa, mulher, todo mundo pode comprar. É bem baratinha, dá para todo mundo comprar. E aí, tira uma brincadeira para tornar aquela situação mais leve e despistar, mas normalmente eu tento lidar com gentileza, eu tento quebrar, às vezes, a maldade da pessoa com a bondade, com o sorriso. Agradeço, se é um elogio, eu agradeço. Bem, o que se pode aprender com a inveja? Eu acho que eu falei um pouco isso sobre essa questão da motivação, né? Muitas vezes da gente tentar alcançar voos mais altos, mas também a gente parar para analisar que às vezes a gente também vive em um processo de busca sempre do que está faltando em mim, ou muitas vezes da não conformidade do que a vida tem me apresentado. A gente pode aprender muita coisa com a inveja. A gente pode aprender que sempre vai ter alguém que vai conseguir coisas que a gente não consegue, tudo bem. E aí isso pode ser um estímulo. A gente nunca tem tudo. É isso que a gente pode tirar da inveja, é isso que a gente pode aprender da inveja, que a gente nunca tem tudo, a gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer tirar algo mais da vida. Não importa onde a gente esteja, a gente sempre vai estar almejando chegar cada vez mais longe. Eu acho que a gente pode aprender com a inveja a historinha de empatia. Como assim, Carmen? Primeiro, por que aquela pessoa te despertou a inveja? Com certeza é porque é algo que aquela pessoa tem e que você não tem. Às vezes a inveja é misturada, às vezes até com uma sensação de raiva. Se você prestar atenção, às vezes as pessoas que te irritam mais são as pessoas com as quais tem características que você desejaria ter ou habilidades desenvolvidas e às vezes você não tem e você não sabe lidar com aquilo e se irrita. Então, talvez praticar a empatia. Mas a empatia no sentido de se colocar no lugar do outro, com as experiências do outro, com a história do outro. E não simplesmente usar aquela frase: ah, se eu fosse fulaninho, eu não deixava passar barato isso não. Porque isso nunca foi empatia. Para se colocar no lugar do outro, a gente precisa primeiramente cuidar de um processo de escuta. E talvez até a historinha de respirar os 10 segundos, quando você sentiu uma inveja, ou quando você achou que alguém está com inveja de você, uma respirada aí oxigena o cérebro para que você possa pensar melhor no que está acontecendo naquele momento. E quem sabe, praticar um pouco de empatia.